Hipocrisia na Flop 30. Lula e Janja gastam fortunas e poluem o planeta. A hipocrisia do governo Lula com essa COP30 é absurda, a ponto de unir em críticas tanto grupos ambientalistas quanto o próprio presidente americano Donald Trump, que detonou o que ele chamou de um grande escândalo. E deixa eu ressaltar aqui que eu não concordo com tudo que o Trump pensa ou faz não, mas a crítica aqui é pertinente. Fica comigo aqui até o final que eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, essa hipocrisia gigante do governo Lula, da esquerda, da elite mundial. E segundo, a crítica do Trump a essa hipocrisia. Bora então para o primeiro ponto aqui, gente, que eu quero compartilhar e mostrar com vocês isso aqui, ó. Isso aí é o site oficial da Conferência das Partes, que é esse evento das Nações Unidas sobre mudanças climáticas e atualmente está na 30ª edição, que está sendo realizada no Brasil, em Belém do Pará. A Conferência das Partes deu mas partes do quê? Das partes que assinaram a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, que foi feita lá atrás na Rio 92. O governo esperava que vários chefes de Estado viessem para esse evento, mas os principais líderes globais não vieram. Trump, Putin, Meloni, Xi Jinping, ninguém desses veio. Isso por si só já é um desprestígio gigante para o governo Lula, mas pior do que isso é a hipocrisia dos líderes mundiais que estão lá. Todo o objetivo do evento é evitar ou mitigar as mudanças climáticas por meio de planos, objetivos, compromissos, para que os países se comprometam a diminuir o impacto sobre as suas economias sobre o meio ambiente, ou seja, para que as economias rodando impactem menos o meio ambiente. Parece uma boa ideia, não é? Mas o problema é que, além do fato dos principais poluidores terem faltado à reunião, o governo Lula, ele fez, aí, ó, os principais poluidores aí, ó, faltaram à COP30 para que a Europa assuma a fatura do clima, aqui num site aqui europeu, tá? Além disso, o governo Lula, ele organizou ali um evento que teve várias inconsistências em relação ao próprio objetivo do evento. Veja aqui o que aconteceu. O preço da hospedagem lá em Belém disparou, gerando ali diárias absurdas, como até 20 mil reais por dia de diária. Teve diária, gente, até de R$1 milhão, como mostraram aí várias reportagens na imprensa. Aí o governo não conseguiu remediar esse problema, que era um problema de falta de hotéis, de alojamentos, de infraestrutura. E aí os países participantes começaram a reclamar e até ameaçaram que não iam ao evento. E aí sabe o que aconteceu? Aí o governo Lula, ele teve que contratar 2 navios de cruzeiro para servir de hotel flutuante lá em Belém. E isso não foi de graça, obviamente. Vocês têm ideia do quanto que custa aí 2 navios de cruzeiro? O governo teve que oferecer em garantia quase 260 milhões de reais, que foi uma garantia para caso as cabines não fossem alugadas. E o total da fatura que vai ficar para o Brasil ainda é incerto. Mas aí fica a pergunta. Vocês têm noção do quanto que esses navios aí gastam de combustível? Quanto óleo diesel precisa ser queimado para manter a operação desses navios? E falando em combustível fóssil, como o Rodrigo Constantino bem colocou, o IBAMA acabou de autorizar a pesquisa de petróleo lá na foz do Amazonas. É muito irônico que um governo que se diz preocupado aí com mudanças climáticas conseguiu o feito de atacar o meio ambiente em pleno evento de defesa do meio ambiente. E quem está dizendo isso não sou eu. Veja comigo essa matéria aqui do Globo sobre críticas que vieram de setores ambientalistas ao evento. Grupos ambientalistas ressaltaram a ironia de navios de cruzeiro, grandes consumidores de combustível, emissores de carbono e poluidores da água hospedarem delegados em uma conferência para salvar o planeta. Assim, gente, fica claro que ou o governo Lula não quer proteger o meio ambiente coisa nenhuma, segundo esse discurso ambientalista que ele abraça, ou então ele é muito incompetente. Ou seja, ou ele mente para as pessoas, para sua claque ambientalista, ou ele é muito incompetente nos seus propósitos, não é? Qual dos dois você acha aí? Vai me contando aí nos comentários. Ah, Deltan, você está exagerando, você está aí pegando no pé do Lula. O que o Lula pessoalmente ele poderia fazer? Olha, para começo de conversa, ele poderia não contratar um iate para ficar dando festa lá durante a COP30, né? Ah, que é isso, Deltan? Como assim iate? Gente, é isso que você ouviu. Dá uma olhadinha aqui comigo nessa matéria aí, ó. Planalto coloca em sigilo a gastança de Lula e Janja com barco de luxo em Belém. Sim, Lula, que disse que ia dar um exemplo ao mundo de humildade amazônica, que essa não ia ser a cópia do luxo, queria dormir num barco. Aí ele foi lá
e contratou mesmo um barco. Só que faltou lhe dizer um pequeno detalhezinho, que o barco é um mega iate de luxo. É um mega iate de luxo aí, ó. É um mega iate de luxo para ele e para a Janja aproveitarem muito bem a Flop 30. Tudo pago com meu, com o seu, com o nosso dinheiro. A diária do iate aí é de R$ 2.700 para 2 pessoas. Mas como o Lula sempre viaja em comitiva, pode ter certeza de que o valor foi bem maior. Se foram 20 pessoas aí, a gente está falando aí de pelo menos R$ 54 mil por noite. E isso foi duramente criticado, tudo isso aí, essa hipocrisia pelo presidente americano Donald Trump. Dá uma olhadinha aí o que saiu na Gazeta do Povo. Ó. Em meio à COP30, Trump ironiza ambientalistas e diz que obra em Belém virou grande escândalo. Dá uma olhadinha aqui na fala do Trump. Eles devastaram completamente a floresta amazônica no Brasil para construir uma rodovia de 4 faixas para ambientalistas circularem. Virou um grande escândalo. É claro que essa fala do Trump sobre a Avenida da Liberdade, essa obra de 13 quilômetros que cortou 100 mil árvores, tem aí exageros e ironias. Ao que consta, a COP não foi a motivação oficial da obra, só 20% dela teria exigido aí desmatamento. E a crítica também não desmerece a importância de discussões sobre o meio ambiente calcadas em evidências, mas o que a gente vê por aí não é muito calcado em evidência, é muito alarmismo e muito uso político dessa agenda. Mas o ponto aqui é apontar a hipocrisia que esteve presente não só na organização do evento, mas também em muitos grupos ambientalistas que com frequência desinformam, atacam o agro, atacam o motor da economia, a geração da economia e renda, a empregabilidade, que fecha os olhos para o fato de que países em desenvolvimento desmataram, não tem reserva legal, e aí querem pagar a conta com o Brasil. E saem aí, muitas vezes, se descolando da base científica para fazer uma série de proposições alarmistas. E nesse ponto, para uma análise bem pé no chão dessa hipocrisia, eu queria deixar aqui uma recomendação de leitura para quem quiser entender um pouco melhor esse assunto. E quero deixar essa recomendação aqui desse livro que eu estou lendo, do Leandro Narlock, livro muito bom que é O Guia Politicamente Incorreto do Meio Ambiente, do Leandro Narlock, que, sem negacionismo, mas também sem a hipocrisia dos ambientalistas, separa fato de boato e mostra como existe uma verdadeira indústria do alarmismo climático ou então uma indústria política, uma agenda política que anda de mãos dadas com a militância da esquerda anticapitalista. E aí sim tem hipocrisia para dar e para vender. E para petista nenhum botar de